Oi, pessoal. Nessa apresentação, eu vou falar um pouco com vocês a respeito do realismo e do naturalismo, que são duas estéticas literárias que acontecem, né? Primeiramente na Europa e depois aqui no Brasil também, e que traz temáticas, questões importantes que nos ajudam a compreender, inclusive, a nossa sociedade, a realidade na qual nós vivemos, né, atualmente. Para falar a respeito do realismo e do naturalismo, a gente precisa relembrar o que foi o romantismo. Então, o romantismo foi aquela estética literária que tem como característica principal a idealização. O romantismo ele não está com os pés, né, com as lentes muito voltadas para a realidade, mas procura criar um quadro, digamos assim, idealizado dessa sociedade. É uma literatura burguesa, isso significa produzida e lida, né, pelos burgueses, pelas pessoas que pertenciam às camadas mais privilegiadas da sociedade. Então, ela acaba trazendo o reflexo, a imagem que aquelas pessoas construíam a respeito delas mesmas. Uma imagem, muitas vezes, não correspondente à realidade de fato, mas daquilo que se pretendia ser, que era considerado como belo, como bom. E aí, para a gente começar, para a gente entender o que é o realismo e o naturalismo, são duas estéticas com algumas diferenças, mas que acontecem praticamente simultaneamente. Então, por isso, nós vamos estudá-las também aqui simultaneamente. A gente vai começar a ver algumas imagens. E aí, a primeira que eu apresento para vocês é essa. A gente tem nessas duas imagens aí a presença da figura feminina. E eu queria que vocês parassem um pouco o vídeo, prestassem atenção na figura, percebessem as principais diferenças de uma, né, imagem em relação à outra. Nas duas a gente tem a presença da figura feminina, mas obviamente representada de forma muito diferente. Na primeira, essa figura feminina é uma mulher considerada, né, bela para os padrões da época, muito bem vestida, com uma roupa que é uma roupa cara, poucas pessoas poderiam ter, né, uma roupa dessa forma. Ela está com muitos ornamentos, o chapéu, o laço, as flores que são associadas à construção da imagem feminina, da ideia de beleza, de pureza, de virgindade, que fazia parte desse imaginário todo da época, esse imaginário, claro, construído dentro da cultura burguesa. Na imagem do lado, prestem atenção nas cores, né? Olha como o primeiro quadro dessa mulher sozinha é um quadro muito iluminado, a mulher ocupa o centro, quase que a totalidade, né, do espaço aí da tela. No outro quadro, olha as cores que a gente tem, a diferença das roupas, e prestem atenção também na postura. A primeira mulher está com uma postura ereta, olhando para frente, né, como se estivesse olhando para os olhos daquele que está de frente para ela, né? Nós, no caso aqui, essa situação. E as outras mulheres vestem roupas muito mais precárias, estão em um ambiente, numa situação de trabalho. O nome do quadro é As Respigadeiras, e elas estão curvadas, elas estão para baixo, porque elas estão trabalhando. Olha a diferença, né? Elas têm panos amarrados na cabeça, prendendo o cabelo, diferente, obviamente, da imagem do chapéu. E a gente percebe, então, a realidade, né? Vivida por cada uma dessas mulheres. Então, de um lado, a gente tem uma experiência e do outro lado, a gente tem uma outra experiência. A gente pode entender, pessoal, que essa primeira imagem, ela representa claramente para a gente algo que era muito comum, uma imagem muito recorrente no romantismo. Ao passo que essa outra imagem, a segunda, dessas mulheres que estão trabalhando, vão ser mais pertinentes com aquilo que o realismo vai apresentar para a gente. Por isso esse nome. Olha só, realismo. Então, enquanto o romantismo colocava as suas lentes para enxergar o mundo de uma maneira idealizada, de uma maneira sentimentalista, exacerbada, o realismo vai colocar outras lentes para poder mostrar para a gente a realidade. E aí, o alvo, digamos assim, os elementos que vão aparecer tanto em termos de temática quanto em termos de personagens dentro da literatura, eles vão mudar, eles vão ser diferentes também.
Então, por isso que eu estou trazendo para vocês começarem a perceber o que uma estética literária privilegiava e o que o realismo e o naturalismo vai privilegiar, vai recortar da realidade, da sociedade para nos apresentar no texto literário, tá bom? Uma outra imagem aqui que eu trago para vocês, olha só, as duas, né? A gente tem a imagem do que seria um casal. Na primeira imagem, um casal ali, né, que parece muito feliz, ele está no meio da natureza, a gente tem vários elementos que remetem à natureza, uma natureza muito convidativa, harmônica, né? Não é uma natureza que represente perigo, uma ameaça. Tem animaizinhos ali também, são bode, aqui do lado, perto da imagem do homem. A capa, né? Ele veste uma capa, uma roupa muito robusta, elegante, recupera um pouco a imagem, né, da figura do herói também. E a mulher está aí encostada no colo dele, né? Ele cuidando dela, arrumando esse ornamento no cabelo dela, ela segurando um cesto de flores, a roupa dourada, bufante. Tem todos esses elementos aí que nós conseguimos relacionar com a estética do romantismo, mesmo essa imagem, claro, também muito provavelmente sendo uma imagem neoclássica, né, que recupera também elementos que o neoclassicismo traz também, do pastor, da pastora, enfim. Na imagem do lado, a gente tem um casal também, e ao que tudo indica, pelos elementos que constituem esses personagens e também que estão no entorno, esse casal é um casal que tem posses, né? A gente pode entender pela roupa desse homem e dessa mulher que são figuras aí que representam pessoas que pertencem a uma determinada classe social. E quando a gente fala de classe social, pensando no fim do século XIX, início do XX, isso é muito bem marcado mesmo, tá, pessoal? Então, olhem as roupas, né, desse casal e olha a posição que essa mulher está, o que parece que ela está representando e a atitude desse homem diante dessa situação aí que essa mulher está vivendo. Então, parece que ela está, obviamente, né, ela está no chão, com a cabeça para baixo, como se estivesse triste ou chorando. A situação ali é muito diferente da primeira imagem que a gente vê, que os dois estão em cumplicidade, ele cuida dela. E esse homem, diante do que acontece com essa mulher, ele parece indiferente. E ele está numa posição também superior a ela, né? Ela está no chão, prostrada, ele está na cadeira, de pernas cruzadas. E aí a gente vai lembrar muito de um tema que a gente já vem falando, que é o tema do patriarcalismo. Quando a gente fala que a sociedade é patriarcal, né? A história da sociedade na qual nós vivemos é uma história construída, né, a partir do patriarcalismo, e o patriarcalismo significa esse poder, né, que se concentra na figura masculina, patriarcal, que lembra pater, que lembra pai. Né? Então, essa figura masculina realmente atribui-se um poder muito grande e um poder que se revela na organização da sociedade como um todo, tanto quando a gente pensa em organização do espaço externo, né, da sociedade, quanto como a gente pensa no espaço interno também. Tá joia? Então vejam a diferença aí de uma imagem para outra. A gente também pode fazer essa correspondência. Essa primeira imagem iluminada e harmônica, idealizada, ela está, né, muito para o que a gente vê no romantismo, e essa segunda imagem aqui, ela está muito para o que a gente vê no realismo e no naturalismo, que vai mostrar, digamos assim, as relações de uma maneira mais crua, sem essa lente idealizada que embeleza bastante as coisas. Então, em termos de romance, a gente vai começar a ver a temática da traição, relacionamentos conturbados, relacionamentos por interesse, aquela ideia do encontro de almas, né? Que a gente vê no romantismo, digamos assim, o personagem masculino está andando e aí ele olha para a imagem daquela mulher e já se sente arrebatado, e aquele arrebatamento já transforma o caráter desse homem também. A gente não vê isso mais no realismo e no naturalismo. Pelo contrário, digamos assim, que as fraquezas humanas, os nossos vícios, as nossas vulnerabilidades, as nossas paixões, elas vão ficar muito mais afloradas e vão ser representadas nessa literatura. Entendem?
Vamos para uma próxima imagem. Aqui eu trouxe essa primeira, esqueci a referência, gente, mas eu acho que ela é de um quadro, se eu não me engano, não sei se faz alusão à Guerra do Paraguai, mas não tenho certeza. De qualquer forma, é só para a gente relembrar, né? O romantismo traz bastante essa ideia do heroísmo. Tanto o índio figura como herói, como nos romances também. Os personagens masculinos são construídos como heróis que vão proteger a mocinha, como a gente viu em Úrsula, né? O papel do Tancredo em relação a Úrsula, ele figura ali como herói, o personagem Túlio também figura como um herói. E aqui eu trago essa imagem que tem esse cavalo robusto, essa farda, uma espada na mão, mas se a gente pensa em como eram as guerras de fato, né? Essa não é uma imagem que representa muito bem o contexto de conflitos e de guerras aqui no Brasil. E na outra imagem, a gente já tem essa figura masculina muito diferente, né, da primeira, para a gente poder também fazer essa virada. Então, prestem atenção. Na primeira, eu trouxe uma imagem da mulher, para a gente perceber que existe uma mudança em relação a isso e também uma mudança de temática, que é a importância da temática do trabalho, do trabalhador, da vida do trabalhador, dos conflitos relacionados ao trabalho, que vão aparecer muito no romance. Na segunda, eu trouxe essa imagem do casal, né, que é do relacionamento, da relação homem-mulher, que é muito privilegiada nesse contexto, e aí a gente vai ver que isso vai ser trazido também em outras perspectivas. E vão existir também, vai existir também a publicação de romance trazendo a temática da homossexualidade, mesmo muito claro, né? Muito, digamos assim, à luz da heteronormatividade, à luz de uma sociedade patriarcal, né? Porque são eles que estão produzindo, mas a gente vai ter essa publicação e isso é uma, digamos assim, de certa forma, uma quebra de paradigma considerando as publicações anteriores, né? E a sociedade, os valores, né? Que essa sociedade queria fazer prevalecer. Aqui a gente tem essa desconstrução também da imagem de um heroísmo, né? Que a gente vai identificar quando a gente lê obras desse contexto do realismo e do naturalismo, tá bom? Eu vou falar um pouco para vocês a respeito, é um contexto de época, gente, muito interessante. Eu sinceramente convido todos vocês a estudarem assim com bastante cuidado esse contexto de época, porque ele fala muito de nós mesmos, né? Ele fala muito da sociedade na qual a gente vive e a gente percebe um apagamento muito grande também ao longo da história desse contexto. Então, ele é um contexto muito turbulento, que traz fortes cisões, né? Fortes digamos assim, nas relações sociais. E eu acho muito importante que vocês estudem e conheçam esse contexto, tá bom? Eu vou falar a respeito dele, vou trazer também imagens, porque é importante para a gente conseguir visualizar melhor. Então, o realismo e o naturalismo surge, como já falei anteriormente, na Europa e depois acaba chegando aqui também. O nosso escritor realista, o principal, o nome que a gente tem, o grande nome, é o do Machado de Assis, né? Nós temos também o naturalismo com a obra O Cortiço. Muito frequentemente a gente estuda uma obra interessantíssima, convido vocês a lerem também, a conhecer. Mas enfim, então, quando a gente olha lá para o passado da Europa, e a gente vai ver alguns pontos importantes aí para poder destacar. Então, é um contexto, a gente está em que época? Lá na Europa, a gente já está ali, né, da metade do século XIX para frente. Aqui no Brasil, o realismo e naturalismo, a gente está no fim do século XIX, início do século XX. Então, lá na Europa, era um momento em que surgiam novas doutrinas sociais, era um momento também de desenvolvimento industrial, tecnológico e científico. A gente tem questões como substituição dos cavalos pela máquina a vapor, então isso muda a dinâmica de produção, a quantidade que se consegue produzir, o escoamento dessa produção, mudam, isso impacta também na vida do trabalhador, isso impacta nas fábricas.
A gente tem a Revolução Industrial que está no auge, né? E que traz mudanças importantes que nos afetam até os dias de hoje. Existe um aumento muito maior em termos de separação do que seriam os trabalhadores, que são os proletários, e do que seriam os burgueses. Então, essas duas classes, né, elas estão muito em evidência, entram numa relação conflituosa, porque é um momento de conflito, e vai começar a existir também, obviamente, na produção de discursos e de teorias para poder explicar essa relação entre essas duas classes que têm interesses contrários, antagônicos, né? Então, o interesse do trabalhador ele é contrário ao interesse dos burgueses, obviamente, né, pelos objetivos de cada um. As cidades crescem desordenadamente, então, durante um bom tempo, a gente tem uma população que se concentra no campo. Depois, com o desenvolvimento industrial, os centros urbanos crescem e a oferta de trabalho acaba sendo muito maior nos centros urbanos. Então, acontece que esse trabalhador sai do campo e vai para as cidades em busca de trabalho, já que a permanência no campo se torna muito difícil, muitas vezes impossível para uma boa parte desses trabalhadores. Essa ida para a cidade, ela não acontece de maneira organizada, então isso gera um inchaço nas cidades, uma cidade que não está necessariamente preparada para receber aquele volume de pessoas. É muito fácil da gente identificar isso no próprio contexto do Brasil, quando a gente observa, gente, a marreta. Vou pausar o vídeo. Vamos continuar, pessoal. Então, esse contexto que a gente tem vai ser um contexto muito turbulento, muito transformador realmente da sociedade, das relações sociais. E isso vai se refletir na ciência, isso vai se refletir nas ciências sociais, isso se reflete, obviamente, também na literatura e em várias outras esferas, né, de vida da sociedade. Aqui eu trago para vocês algumas imagens, são imagens das fábricas, né, que representam as condições de trabalho dos trabalhadores nesse contexto que nós estamos recortando. Então, quando a gente estuda essa história, vocês vão ver crianças trabalhando nas fábricas, mulheres, homens. O que a gente conhece como direito do trabalhador não existia na época, praticamente direito nenhum. As condições de trabalho extremamente precárias, acidentes em fábricas, acidentes fatais, inclusive, né? Era algo muito recorrente. A carga horária de trabalho extremamente extenuante. Então, esse recorte que a gente tem, né, de um tempo determinado de trabalho vai ser uma conquista dos trabalhadores a partir de uma agitação que vai se dar justamente nesse contexto. Então, ele é um contexto de intensa exploração do trabalhador em virtude dos elementos, né, dos pontos que nós já destacamos acima, a industrialização, a maior possibilidade de se produzir mais rapidamente também. Tudo isso vai impactar na vida desses trabalhadores. Aqui tem uma outra imagem, né, dos trabalhadores, para vocês conhecerem um pouco, né, dessa realidade. Uma outra imagem aqui também, uma criança descalça, então que vocês, quando vocês estudam segurança do trabalho, né, era uma coisa que não era uma preocupação na época, né, porque se trata realmente de uma conquista, de um direito. Então, acidentes era algo muito frequente, não existia, obviamente, né, indenização por acidente de trabalho. E essas condições muito desfavoráveis para os trabalhadores que vão acarretar os conflitos que a gente vai ver, que são muitos que acontecem, são conflitos muito intensos, que acontecem nessa metade do século XIX e início do século XX, entendem? Acontece na Europa e acontece depois aqui no Brasil também. Inclusive, no caso do Brasil, aqui tem uma manchete, né, um recorte de um jornal,
da greve que acontece, que é uma greve geral que acontece no Brasil, começa em São Paulo, se eu não me engano, né? Em São Paulo mesmo. E essa greve geral, ela acaba mobilizando uma parte muito grande dos trabalhadores brasileiros. Então, aqui a gente tem a notícia: a agitação proletária estende-se por todas as fábricas. É gravíssima a situação. Então, a gente está falando muito disso, né? Vejam como é muito diferente digamos assim, dos objetivos, da lente que o romantismo coloca para nos apresentar, né, a realidade. O realismo e o naturalismo vão olhar para esses outros aspectos. A temática do trabalho, ela vai ser muito forte. Os trabalhadores, os moradores dos cortiços vão aparecer como personagens dentro da literatura. O próprio título da obra naturalista que a gente tem, que é O Cortiço. O Germinal, que é uma obra de um escritor francês, vai falar do conflito realmente dos mineiros que trabalhavam numa mina de carvão e o conflito com os donos das minas, que são os burgueses, né? Vai falar claramente da mobilização, da greve, da fome, das condições miseráveis de vida desses trabalhadores, entendem? Uma outra coisa para a gente poder observar também, e nossa, como isso exigia, né? Como seria importante que a gente estivesse em sala de aula, assim, porque é um tema, né, para a gente poder abordar. O que eu quero falar com vocês? Esse contexto que a gente está falando, deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu falo para vocês, a gente está falando aqui, existe um surgimento de novas doutrinas sociais, o surgimento de correntes científicas também, e um desejo, né, por parte das classes mais privilegiadas que detêm o poder, né, o poder político, o poder econômico e, consequentemente, também, inclusive, uma hegemonia, né, digamos assim, inclusive cultural. Esses grupos vão produzir também os seus discursos e o desejo digamos, de organizar e de levar essa sociedade que até então se apresenta como caótica, como problemática, de levar essa sociedade a um novo patamar. Um patamar ditado pelo desejo de progresso. Por isso, inclusive, quando a gente vê, né, na bandeira do Brasil o lema positivista ordem e progresso, a gente percebe bem um dos tópicos que faz parte desse projeto de nação que a elite brasileira vai construir, porque é ela que constrói esse projeto de nação. E nesse desejo de ordem, de progresso, quer dizer, de levar essa sociedade a um novo patamar, a gente vai ver surgir os discursos eugenistas. Então, vamos ver aqui um dos fragmentos que fala a respeito desse projeto de eugenia que vai ser muito forte no Brasil. Basicamente, aqui no Brasil, a eugenia, né, ela não acontece aqui, né, não começa, que eu quero dizer, né, a eugenia não começa aqui no Brasil, mas ela acontece aqui também. E aqui no Brasil, a eugenia, ela reflete o desejo da sociedade brasileira em termos políticos, né, em termos ideológicos, de apagar do cenário brasileiro a presença da população negra do Brasil. Então, existe um desejo mesmo, existem projetos de leis, falas, discursos, participação de cientistas no Brasil que produziram artigos e etc., evidenciando esse desejo, esse projeto. E esse projeto se relaciona no imaginário dessa elite, né, vai estar relacionado como se fosse um sinônimo de progresso da nação. Então, é como se o Brasil fosse ser algo bom no seu futuro, e isso estava fortemente relacionado ao apagamento, né, ao desaparecimento, digamos assim, da população negra.
Porque o que acontece? Durante um bom tempo, né, a gente tem todo o período da escravidão, que vocês já conhecem, e aí essa população negra é escravizada, e para que essa escravidão aconteça, vários discursos que justificam o racismo são construídos, esse discurso eugenista é um deles também, e depois, quando a gente tem a, digamos, né, bem entre aspas, quando a gente tem essa liberação, né, o fim da escravidão, não existe um projeto de inclusão dessa população na sociedade brasileira. Pelo contrário, existe uma forte rejeição a essa população. E a eugenia reflete essa rejeição. Então, vamos ler aqui uma citação, porque eu acredito que ela vai ser bem mais clara, né? O quantum do sangue ariano aí, né? Ou podem olhar no dicionário para vocês verem a que se relaciona, né? Então, o sangue da população branca, né? O quanto do sangue ariano está aumentando rapidamente no nosso povo. Ora, esse aumento do quanto ariano há de fatalmente reagir sobre o tipo antropológico dos nossos mestiços, de sentido de moldá-los pelo tipo do homem branco. Isso é uma fala de um cientista social e político no início da década de 20. Aí aqui a gente tem uma outra fala. Na cruza contínua de nossa vida, desde a época colonial, o negro desaparece aos poucos, dissolvendo-se até a falsa aparência, importante esse termo, né? De ariano puro. Numa nação de mulatos, pois que a forma branca vai prevalecendo e prevalecerá. Então, existe esse desejo claramente, né? João Batista Lacerda, que foi delegado latino-americano no Congresso Universal de Raça, lá em Londres, em 1911. E ele diz lá no evento, né? Vamos ver aqui. No evento, João prevê que até 2012 o Brasil estaria livre do negro e do mestiço. E aí ele vai falar como que isso aconteceria. Em virtude desse processo de redução étnica, é lógico esperar que no curso de mais de um século, os metis tenham desaparecido do Brasil. Isto coincidirá com a extinção paralela da raça negra em nosso meio. E olha essa justificativa. Expostos a toda espécie de agentes de destruição e sem recursos suficientes para se manter. Então percebam que ele reconhece claramente que não vai ser só essa miscigenação que vai levar ao desaparecimento, mas também as próprias condições de vida dessa população, porque é uma população exposta a toda espécie de agentes de destruição e sem recursos suficientes para se manter. Então, quer dizer, se não for pelo processo de cruzamento, digamos assim, eles desaparecerão pelas próprias condições de vida nas quais eles estão expostos e que são reconhecidas, né? Por essa elite que constrói os princípios aí, né? Que constrói esse projeto político, inclusive em termos legais. Afrânio Peixoto, médico, diz: 300 anos talvez levaremos para mudar de alma e alvejar a pele. E, se não brancos, ao menos disfarçados, perderemos o caráter de mestiço. Existe aqui, né, uma clara confusão entre, né, ser mestiço, ser pardo, etc. O objetivo era branquear essa população, apagar a população negra o quanto fosse possível da sociedade brasileira. Nina Rodrigues, no âmbito da psiquiatria, pioneiro nos estudos afro-brasileiros, ele vai dizer: para a ciência, não é esta inferioridade mais do que um fenômeno de ordem perfeitamente natural. Aí aqui eu quero chamar a atenção depois de vocês, porque a gente está falando da construção de um discurso, pessoal. Mesmo quando esse discurso é construído no âmbito, né, do que nós chamamos de ciência, a gente precisa entender e compreender quando que esse discurso, quando as provas que são oferecidas são de fato provas científicas, ou quando, na verdade, se trata de uma leitura de um quadro social, e essa leitura ela é
enviesada, ela é feita por pessoas que estão num contexto extremamente racista. Então, esse racismo estrutural, entende? Ele vai estar ali na base da construção desse pensamento e se revela nesses discursos. Monteiro Lobato, em 1908, ele vai dizer: que problemas terríveis o pobre negro da África nos criou. Impressionante, né? Ele vai dizer, ó, aqui na sua consciente vingança. Talvez a salvação venha de São Paulo e outras zonas que intensamente se injetam de sangue europeu. Então, quando a gente fala que esse processo que a gente vê de recebimento da população, né, europeia, parte da população europeia, italianos, alemães aqui no Brasil, ele fez parte realmente de um projeto político, ideológico do Brasil, um projeto eugenista, que era o desejo de trazer, aceitar essa população com o objetivo de branquear o Brasil e também era uma forma de ter essa mão de obra, principalmente isso acontece muito em São Paulo, e assim poder rejeitar a mão de obra da população negra, que é uma população recentemente liberta, né, da escravidão, mas não das consequências da escravidão. E aí, por que eu estou falando isso tudo com vocês? Porque quando a gente estuda o realismo e o naturalismo, é esse quadro social que a gente vê se refletir dentro das obras. Entende? Então é importante a gente conhecer o contexto, os pensamentos que estavam em voga naquela época, para a gente compreender isso dentro do texto literário quando a gente lê. E, inclusive, para a gente poder ler também criticamente esses textos literários, né? Eu vou passar, aqui tem algumas imagens, né? Depois eu volto nelas e aí eu vou falar um pouco para vocês também do que foi o naturalismo. Naturalismo, turma, não vamos confundir aqui o naturalismo com a representação da natureza que a gente vê no romantismo. Então, no romantismo, os elementos da natureza aparecem muito, podem aparecer relacionados à construção da mulher, podem aparecer para poder mostrar a grandeza da pátria, como a gente vê no hino nacional, mas aqui naturalismo está mais relacionado às ciências naturais. Então, as ciências naturais estão se desenvolvendo muito nesse contexto, sobretudo se a gente pensar em ciência, né? A sociologia com o positivismo vai se desenvolver muito, as ciências naturais, a biologia se desenvolve bastante também. Então, esse entusiasmo com a ciência, a crença, né, na ciência, associada ao progresso, a ciência vista como uma forma de compreender a sociedade e levar ao progresso, entende? E isso vai estar muito forte. Então, o que vai ser esse naturalismo? Né? O naturalismo abordou a sociedade de uma maneira mais objetiva. Então, olha a diferença. Enquanto o romantismo a gente vê a subjetividade, o naturalismo ele pretende ser objetivo. O que é pretender ser objetivo? É pretender olhar para aquela realidade como ela é, sem que eu venha interferir com o meu próprio, né, com o meu próprio olhar nessa sociedade. Esse desejo de neutralidade, pessoal, ele é um desejo, mas ele não é totalmente possível. Principalmente quando nós falamos de questões sociais, políticas e ideológicas. Não existe neutralidade nesse contexto, compreendem? Então, ele vai dizer, procurando observar e analisar as relações humanas do ponto de vista das teorias científicas, sociológicas da época. Porém, é importante salientar que essas teorias foram usadas para reafirmar o lugar privilegiado daqueles que já ocupavam os espaços de poder. Então, a gente vai ver que portugueses, brancos, né, os homens burgueses, eles vão ser representados de maneira positiva e são vistos como modelo, né, de evolução, como modelo de norma. A branquitude é vista como um padrão evolutivo, como uma norma também. A gente percebe isso, então a gente precisa saber ler este contexto. Ao passo que mulheres, prostitutas, homossexuais, negros, indígenas, mestiços foram
aspas, cientificamente colocados como fora da norma. Então, estabelece uma hierarquia. E é claro que nessa hierarquia, aqueles que estão produzindo esse discurso ocupam a posição de poder, porque são homens de um grupo privilegiado e homens brancos que produzem discursos a respeito desses outros grupos, né, de pessoas que hierarquicamente são colocados numa posição inferior. Se reflete até os dias de hoje, né? Tamanha força que esses discursos tiveram. E, inclusive, construindo um imaginário coletivo, o imaginário da sociedade. É muito difícil para a sociedade se desprender desses discursos que foram tão sólidos, né? Que foram tão reafirmados e amplamente divulgados. Aqui eu estou falando um pouco da obra O Germinal, né? Émile Zola, que é um escritor francês e é considerado um dos principais nomes do naturalismo. Ele que escreve O Germinal, que é a obra que eu comentei. Em síntese, pode-se dizer que sua obra procura fazer uma análise, uma crítica social, partindo, tanto quanto possível, das explicações científicas e biológicas para compreender aqueles grupos sociais e a relação entre esses dois grupos opostos, os burgueses e os proletariados. O contexto de época dessa obra, né, ao final do século XIX, era propício para que o discurso da ciência ganhasse força, pois vivia-se uma forte crença no avanço tecnológico e científico, né, que se expressa muito no discurso positivista. Esse quadro geral se desenvolve na Europa, vai influenciar autores como Eça de Queiroz, Aloysio Azevedo aqui no Brasil, Eça de Queiroz lá em Portugal, né? E pode ser identificado em diversas obras para além do século XIX, inclusive. Então, isso vem, né? Quando a gente lê, por exemplo, João do Rio, já no século XX, a gente vê muito dos discursos naturalistas em vários contos dele também. O que a gente vai ver nessas obras? Comparação do comportamento humano com o comportamento de animais, a gente chama isso de zoomorfização. A gente vai ver a tese do determinismo social aparecendo muito fortemente. O que seria, né, muito assim, de maneira rasa falando? Essa tese do determinismo social, ela vai dizer que é construída no âmbito das ciências sociais, e ela vai afirmar que o homem é determinado pelo meio no qual ele nasce e vive. Então, o meio determina esse homem. Se ele nasce num meio bom, né? Ele será bom. Se ele nasce num meio ruim, ele será ruim. Então, esse meio determinando o destino, inclusive a subjetividade mesmo, a formação da personalidade, da intelectualidade desse ser humano. Existe uma medida de verdade, existe uma grande medida também que não é verdade. Que o meio impacta nas condições, na formação do ser humano, isso é uma verdade que a gente não pode desprezar. Mas daí dizer que isso determina o destino desse ser humano, isso também não é uma verdade. Então, a gente precisa aprender a ler com bastante critério, com criticidade isso, mas era algo muito forte na época e a gente vê isso muito no Cortiço. Quando a gente vê os personagens da obra de Aloysio Azevedo lá dentro do Cortiço e os destinos de cada um, isso fica muito claro, né? Tem um personagem português que ele vem para o Brasil e vai trabalhar no Cortiço e a gente vê claramente que esse personagem chega português, e ele vai sendo corrompido pelo meio, entende? Que é o cortiço, que é a brasilidade, né? Isso fica muito evidente para a gente, depois eu vou colocar esse trecho para a gente poder estudar. ênfase nas características psicológicas dos personagens, a gente percebe, né, no romantismo isso é pouco desenvolvido, mas a densidade psicológica, principalmente nas obras realistas, nas obras do Machado, isso vem muito forte. Investigação e análise dos comportamentos, então a obra, principalmente o realismo, né, é como se ela tivesse o objetivo de investigar e de analisar comportamentos sociais, comportamentos de certos grupos, principalmente os grupos mais vulneráveis, digamos assim, socialmente, menos privilegiados socioeconomicamente. O objetivo de representar essa realidade de maneira mais crua,
A gente tem a força aí, né, o positivismo, o darwinismo, o cientificismo são discursos que vão permear essas obras naturalistas também. As características fisiológicas, patológicas e psicológicas vão aparecer forte aí no romance. Os autores eles vão figurar como se eles fossem observadores impessoais dessa realidade. Impessoais aqui porque não é possível ter essa impessoalidade, né? Outros aspectos que a gente vai observar. Os costumes eles vão ser problematizados e criticados, principalmente os costumes burgueses. Então, a questão do casamento, da família, das relações entre os parentes, tudo isso vai ser problematizado. Se vocês pegarem o Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente vê vários desses elementos sendo criticados, né? Porque Memórias Póstumas de Brás Cubas, isso fica muito claro quando a gente percebe, né, a sequência de fracassos que esse personagem vai vivendo ao longo da vida. Crítica às instituições também a gente vai perceber. Tem uma obra que se chama, do Eça de Queiroz, que se chama O Crime do Padre Amaro, que vai discutir essa questão da igreja, porque ali a gente vê, né, o padre se relacionando, seduzindo a mocinha, ela engravida e etc. Vocês têm que ler a obra, senão eu dou spoiler sempre. Os personagens, principalmente nas obras naturalistas, né, são colocados em lugares que são feios, pobres, descritos com riquezas de detalhes. Personagens de caráter perfeito vão dar lugar, né, a outros tipos de relações interesseiras, mediadas pelo poder, pelo desejo de ascensão social, coisas desse tipo. A complexidade dos personagens aumenta e existe também a denúncia, né, de certa forma, algumas obras vão trazer essa denúncia da exploração do homem pelo homem e o impacto das condições degradantes na formação desse ser humano. Então, existe isso também dentro dessas obras, né? Continuando aqui, ó, a miséria, tanto a miséria material quanto a miséria moral, leva os personagens geralmente a atos desesperados. Os personagens, a gente vai ver que eles vão ser mais entregues aos desejos, aos impulsos, que são mais primitivos. Eu acho que esse primitivos aqui pode bem vir entre aspas. Não creio que seja a melhor palavra. As circunstâncias do lugar vão conduzir o destino dos personagens. A imagem de herói vai sendo desconstruída, dando lugar a tipos humanos imperfeitos. Vícios, traições, promiscuidade, rompimento de laços são alguns temas bastante recorrentes, presentes nas obras realistas e naturalistas. As questões como raça, hereditariedade e mestiçagem vão aparecer também com bastante força e muitas vezes reforçando o que eu falei para vocês, os discursos eugenistas. E aqui eu trago alguns fragmentos para poder falar para vocês um pouco mais a respeito de alguns aspectos. Isso aqui são fragmentos da obra O Cortiço. O que é, né, o Cortiço, então? Um rapaz português, ele acaba tomando posse, ele trabalha para um outro português num mercadinho, e aí ele acaba depois ficando com esse homem morre, e ele fica com essa herança, com esse mercadinho ali. E aí esse jovem português, muito mão de vaca, e com desejo muito grande de ficar rico e etc, né? Ele consegue comprar algumas... Peraí, gente, tá chamando, só um minutinho. Tá. Encosta pra mim. Continuando então, pessoal, tava falando do cortiço, né? Então, o cortiço, e aí esse homem português conhece depois a Bertoleza, que é uma mulher que vende os seus quitutes, muito, que trabalha demais e que está juntando dinheiro para poder comprar a sua alforria. Acaba que o João Romão, de maneira interessada, se relaciona com Bertoleza, e Bertoleza confia a ele, inclusive ele fala que vai guardar o dinheiro da Bertoleza, e Bertoleza confia esse dinheiro a ele.
e é com esse dinheiro que ele começa a comprar as primeiras posses. Então ele se torna dono do cortiço, de uma venda, né, praticamente de uma venda que faz parte daquele lugar, praticamente todas as pessoas passam por ali. Ele se torna dono depois também de uma pedreira, e a Bertoleza continua ali vivendo com ele, porque ela entendia que era bom viver com um homem português. A gente vê isso depois mais claramente dentro da obra. E a gente vai percebendo, né, o quanto os limites que o João Romão não tem para poder enriquecer. Então, esse é o objetivo de ir acumulando cada vez mais capital, e não importa o que ele faça ou quem ele explore para que isso aconteça. Inclusive, o final da Bertoleza é muito triste, porque a gente vê realmente que ele não tem limite nenhum para isso. E a exploração da Bertoleza ao longo de todo esse processo de crescimento, de enriquecimento do João Romão. Entendem? E também a gente vai vendo os outros personagens que vivem ali, porque, como diz, o personagem da obra Cortiço é o próprio Cortiço, são as pessoas que moram ali, os trabalhadores, a vida daquelas pessoas, o português, que é o Jerônimo, que eu comentei com vocês, que vem, que acaba se abrasileirando, quer dizer, sendo contaminado aí pelo meio. Então, vamos ver alguns fragmentos. Eram 5 horas da manhã, o Cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Então, olha só, a gente tem uma personificação do cortiço, né? O cortiço, que é o lugar com as casas e etc., ele é personificado, ele ganha aí, né, alguns contornos humanos, né? Ele acorda, ele dormiu, e esse dormir de uma sentada, 7 horas de chumbo, dá a entender esse dormir quando você está muito cansado, exausto, você apaga. A gente já conhece, vê, né, a perceber aí, começa a se delinear nesse fragmento a realidade de trabalho dessas pessoas que moram naquele lugar. E naquela terra encharcada, fumegante, olha só, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a fervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar, olha os termos, ó, espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. Quem que parece crescer se multiplicando como larvas no esterco? A população, as pessoas que moram dentro do cortiço. Então, olha o processo que a gente falou lá em cima, de zoomorfização. Olha que interessante, o cortiço é personificado e as pessoas são animalizadas. Esse processo de animalização, de zoomorfização, ele acaba construindo essa imagem mais rebaixada desses grupos humanos. Então, aqui não é uma comparação que eleva, como a gente fala, você é a flor do meu jardim, ou você é a lua da minha noite, algo do tipo. Aqui é uma comparação que leva a um rebaixamento, porque essa população é comparada com uma larva que cresce, que brota, que minhoca, tá vendo? Numa terra encharcada e fumegante. Então, aqui são esses elementos também que eu estou destacando para vocês perceberem como que isso aparece no texto literário. Nessa parte aqui, ela está contando, retratando para a gente a Rita Baiana, que é uma personagem muito importante do romance, e ela está dançando com o Firmo, que é o seu parceiro ali. E aí vamos ver como que isso é representado para a gente, né, para o leitor. Também cantou. E cada verso que vinha, presta atenção, de sua boca de mulata, o termo mulata é um termo eugenista. Pesquisem, por favor, né? Por que que tem esse nome? Mulata, vocês vão ver que está relacionado com o cruzamento, olha o discurso eugenista, né? E aí depois a gente fala mais disso, porque senão fica muito extenso, né? Eu pretendo ir abordando depois aos poucos com vocês nas atividades, mas eu peço, por favor, que vocês pesquisem. Então ele diz, ó, e cada verso que vinha da sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio. E o Firmo, que estava lá, né, bêbado de volúpia, enroscava-se todo ao violão,
e o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, gruindo, ganindo, miando. Olha, todos esses verbos aqui, cada um deles faz relação a uma expressão, né, a um ruído de um animal, né? Então não é de um homem, é um ruído de um animal, com todas as vozes de bichos sensuais. Num desespero de luxúria que penetrava até o tutano com línguas finíssimas de cobra. Então a cena é ela dançando, né, e cantando e o filme tocando violão. E olha como que o narrador apresenta essa cena para a gente. Então ele apresenta de uma forma extremamente sensualizada, erotizada, na verdade, né? E esse erotismo vem da construção da perspectiva aí, que é o olhar do narrador. Então ele foca, né, nessa boca de mulata, e essa boca ela tem o arrulhar choroso de pomba no cio. Então, o que é um animal que está no cio? Olha as comparações que a gente percebe, né, que são feitas. Então, que vocês prestem atenção nesses elementos também. Aqui a gente tem alguns fragmentos do Germinal, que está falando quando os trabalhadores iam para a mina para trabalhar. E num contexto muito frio, né? A gente está falando aqui da França. E aí ele diz: a partida dos carvoeiros para o trabalho. Caminhavam balançando os ombros, sem saber o que fazer com os braços, que cruzavam no peito, enquanto atrás o farnel se transformara numa corcunda. Então, esses trabalhadores iam com os braços cruzados, né, no peito, e atrás carregando aí esse saco, onde eles levavam, né, comida, o que precisasse, né, provavelmente para o dia de trabalho. E que se transformaram numa corcunda. Vestindo roupas leves, tiritavam de frio, mas nem por isso caminhavam mais depressa, dispersos ao longo da estrada num tropear de rebanhos. Então ele compara esse volume, esses trabalhadores que se dirigiam para as minas de carvão e que iam ali com suas roupas leves por causa do trabalho. E, né, porque era dentro das minas e dentro era quente o trabalho, né, o ambiente de trabalho era diferente, e também por não terem, né, roupas apropriadas para isso. Vestindo roupas leves, e eles iam então e caminhavam, e ele compara esse caminhar com o tropear de rebanhos. É outro processo aí de animalização. E olha só como ele vai descrever a mina de carvão onde eles trabalhavam. Essa mina, um animal voraz e feroz, agachado à espreita para devorar o mundo. E aqui a gente já vê que as condições de trabalho eram bastante complicadas, né? A gente tem, né, formas aqui, é importante que a gente consiga problematizar algumas coisas, né, que a gente percebe nesse contexto. Ao explicar o homem a partir do seu meio e de sua raça, os intelectuais, literatos e cientistas proclamaram a supremacia do homem branco ocidental e também do heterossexual. Por isso que é tão difícil para as pessoas romperem com esse discurso, porque ele surge como se fosse um discurso, como se fosse não, né? Ele surge relacionado a uma ideia de normatividade, a uma ideia de evolução. As mulheres vão ser vistas nessa literatura muitas vezes como histéricas, destituídas da razão, sensíveis do nervo, ou prostitutas que são dadas aos vícios, ou mulheres que traem seus maridos, e aí o destino vai ser sempre muito triste, obviamente. Tem o Madame Bovary, de um escritor francês que também, do Flaubert, que trata disso, né? É muito interessante. Eu recomendo que vocês leiam também Madame Bovary. Negros e mestiços vão ser considerados uma raça inferior e preguiçosa, sem predisposição para o desenvolvimento socioeconômico. Queria que vocês pensassem a respeito disso. Bastante. Né? Quando a gente fala em predisposição para o desenvolvimento socioeconômico, eu queria que vocês pensassem. Quem que determina aquilo que é desenvolvimento socioeconômico? Quem detém os meios para que o desenvolvimento socioeconômico aconteça? Quem que estabelece os modos de organização da sociedade em termos burocráticos, em termos legais, em termos de construção do Estado, em termos de uma série de coisas para que a gente possa falar em desenvolvimento socioeconômico? Entende? E como seria possível para um grupo historicamente considerado, inclusive,
animal, se a gente for pensar na população negra, né, que era tratada legalmente, a compra de um escravo se dava como se dava a compra de um animal. E depois a gente tem uma sequência de medidas que são adotadas para poder não permitir a inserção desse grupo extremamente estigmatizado dentro da sociedade. Como que é possível falar em desenvolvimento socioeconômico? Compreendem? Então a gente tem que levar muito em conta esse quadro, porque senão a gente cai nesse mesmo lugar de reprodução dos mesmos discursos. Porque quando a gente olha para eles na superfície, é como se eles fossem a verdade. Se você olhar na superfície para o século XIX e ver que no século XIX só homens, por exemplo, participavam da construção da política, ocupavam quadros políticos, você vai dizer: homens têm capacidade de governar, mulheres não têm capacidade de governar. Porque você olha e só vê homens, mas você precisa entender por que você só vê homens. Entendem? Então a gente precisa saber refletir a respeito disso. Aqui tem alguns trechos de textos literários mostrando essa construção da mulher como um ser desequilibrado, sem razão, o que inclusive reforça os discursos de exclusão das mulheres, de inferiorização da imagem feminina. Olha que oposto, né? Enquanto no romantismo parece que a imagem feminina parece, né, gente? É uma imagem extremamente positiva e valorizada. Por que parece? Porque isso é no campo da idealização. Quando a gente olha para o modo como as relações aconteciam de fato, a gente percebe que não é assim, né? Não é dessa maneira, entende? Então, aqui, nesses fragmentos, a gente vê essa face aparecendo de uma maneira realmente muito mais evidente. Ele vai falar da Aurélia, que é uma personagem. A Aurélia, por uma feição de seus nervos em desequilíbrio, desinteressou-se dos carinhos maternos ao mesmo tempo que sentia um violento ciúme do marido, apontando-o como inimigo pronto a roubar-lhe o amor da filha. Era o próprio egoísmo, o feroz egoísmo das histéricas. Esse discurso ele foi muito forte no âmbito da esfera, realmente, da esfera médica, psiquiátrica. Entendem, gente? E, na verdade, o que a gente vai perceber é que a construção desse discurso, muitas vezes, ela não tinha um embasamento de fato científico, mas estava, digamos, contaminada pelos discursos de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade machista, entende? E isso acaba se refletindo nessa construção. Tanto é que muitas vezes o que é considerado histeria para um comportamento feminino é considerado valentia, se a gente pensar no comportamento masculino. Então, às vezes, os homens tomam atitudes que poderiam ser consideradas irracionais, violentas, né? Etc. Mas, na verdade, a questão é a leitura que se faz disso. Isso vai ser lido muitas vezes como uma forma positiva, como um instinto da natureza do homem, e não como algo que está errado com este homem. Compreendem? Aqui a gente tem um trecho da obra O Homem, da Luísa Azevedo, e vocês vão ver que tem uma coisa que se constrói aqui que é reproduzido no imaginário até os dias de hoje. Ele diz assim: aqui não se trata de curar uma histérica, trata-se de evitar a histeria. Então ele fala de medidas que vão ter que ser adotadas para que essa mulher não venha se tornar uma histérica. Ora, sua filha é uma delicadíssima sensibilidade nervosa. Acaba de sofrer um formidável abalo com a morte de uma pessoa que ela estremecia muito. Está, por conseguinte, sob o domínio de uma impressão violenta. Pois o que convém agora é evitar que esta impressão permaneça, que avute e degenere em histeria. Compreende você? Para isso é preciso, antes de mais nada, que ela contente e traga em perfeito equilíbrio. Então, ele vai falar aqui o que tem que ser feito. Ó. Que ela contente e trate em perfeito equilíbrio certos órgãos, cuja exacerbação iria alterar fatalmente o seu sistema psíquico. Então, existe essa relação, né, entre determinados órgãos e a formação aí, né, do sistema psíquico da mulher, que era o principal alvo aqui desse discurso. E como o casamento é indispensável àquele equilíbrio,
eu faço grande questão do casamento. E aí ele corrige. Casamento é um modo de dizer, eu faço questão do coito. Então, coito é uma referência à relação sexual de fato, né? À penetração mais precisamente. Então, ele diz, ela precisa casar. Para que ela tenha relação sexual e essa relação sexual irá preservar os seus órgãos e assim evitar o seu desequilíbrio psíquico. Gente, esse imaginário que foi construído no âmbito desse discurso, que parece, né, ter uma autoridade científica, né, elevadíssima, isso foi muito incorporado ao imaginário coletivo e até hoje ele se reflete. Então, essa relação de que a mulher tinha de se casar até tal idade, que sem tal idade ela não se casa para ter uma relação sexual e ser mãe e ser esposa, que seriam papéis da natureza feminina, e a mulher teria de desenvolver esses papéis, inclusive para se resguardar, né, desses problemas psicológicos e emocionais. A histeria era o grande foco, entende? Então, esse imaginário ele existe até hoje. Tem várias falas extremamente chulas que são reproduzidas, que viraram piadas, que mostram isso. Então, se a mulher está de mau humor, é porque essa mulher não teve relação sexual com o marido na noite anterior. É muito falado, né, de maneira muito vulgar. E muito negativa quando se diz fulana é assim, mal-humorada, de tal forma porque é mal comida, coisas desse tipo. Vem desse imaginário que vocês estão vendo, que já se falava. Quando eu dou aula a respeito disso, eu sempre falo, a gente vive no século XIX. Né? Não adianta a gente pensar, a gente vive. Quando a gente estuda o século XIX, é impressionante como a gente encontra as raízes assim de várias questões, de problemas que a gente enfrenta até os dias de hoje, né? E a construção de todo esse discurso que eu falei para vocês, que exclui mulheres, que vai, né, que inferioriza as mulheres, que inferioriza a população indígena, inferioriza, sobretudo, né, a população negra, levou com essa, digamos, com essa fachada de ciência, levou a coisas desse tipo aqui. Na Europa, durante um bom tempo, existiram os zoológicos humanos. Então, nos centros de cidades, né, como Paris, na Bélgica, né, lá na Suíça, etc., esses zoológicos eram colocados ali e determinados grupos humanos eram expostos nesses zoológicos para que aquela população europeia pudesse ver essas pessoas consideradas excêntricas, né? Fora da norma, já que a norma é a própria Europa. A norma é o padrão europeu e tudo que é diferente dela, obviamente, não é a norma. E não é além de não ser a norma, é também inferior. Então é algo inferior socialmente falando, é algo inferior biologicamente falando, é algo, né, inferior em termos do que é considerado um padrão evolutivo. Então, o homem branco europeu vai se colocar como um padrão evolutivo da humanidade, né? Então, aqui a gente tem algumas fotos, são pigmeus que foram expostos em Londres em 1888. Aqui a gente tem uma outra foto, ó, índios que viviam no Oiapoque, que são exibidos na jaula no espetáculo. Olha o nome do espetáculo, etnológico, tem um nome científico, né? No Jardim Zoológico, em Paris, em 1893. Acclimation, será que é assim que fala? E aqui a gente tem essa família indígena exposta ali e fotografada. Então, vocês imaginam, são pessoas que foram retiradas dos seus lugares e levadas ali para serem expostas, como quando a gente vai no zoológico para ver os animais, né? E já existiram com esses grupos. Aqui a gente tem uma... Ixi, espera que essa caixinha de texto aqui tá atrapalhando, né? Uma imagem de uma mulher que tem uma história muito triste. Estriné, eu não sei se é assim que fala o nome dela, foi fotografada por Louis Rousseau. Ela é da tribo Coisa, eu não sei como se pronuncia, gente. E ela tinha as nádegas, né, bem proeminentes. E por essa razão, por ela, né, ter esse corpo e ter os glúteos volumosos, ela foi exposta nua, né, em vários lugares da Europa.
e depois ela ficou conhecida como Vênus Otentonte. Será que assim que se pronuncia? Que foi exibida pela primeira vez em Londres em 1819. A história dela é muito triste. Peço que vocês leiam a respeito para ver o que, né, o que aconteceu com ela. É uma história que a gente precisa realmente conhecer e a gente vê aqui o nível, né, de objetificação dos corpos dos homens e das mulheres negras, também da população indígena, né? Guerreiros da tribo Niambe da África que foram exibidos também em Paris, olha a data, pessoal, 1937. Ó, vejam que eu mostrei um para vocês de 1888. Uma fotografia das jaulas da exposição Champ de Mars, em Paris, em 1895, com mais de 300 nativos capturados no Senegal e no Sudão. Mais de 300. Então, percebam, né? Quando a gente fala da abolição da escravidão e quando a gente vê os acontecimentos que se dão depois da abolição da escravidão, a gente percebe quantos discursos racistas, na verdade, eles foram muito reforçados, eles não foram desconstruídos. A gente faz um trabalho, né, até hoje para poder de enfrentamento aos discursos racistas. É um trabalho muito difícil porque a gente vive numa sociedade cujas estruturas são racistas, né? E por isso acaba formando a subjetividade das pessoas, o modo como as pessoas veem o outro e veem a si próprio, tanto em relação, né, às pessoas brancas, como em relação às pessoas pretas também. Então, em síntese, o que a gente vai ver no realismo é uma ênfase num romance mais psicológico. Esse romance, o realismo, ele aborda muito a classe dominante como uma forma de criticar essa classe dominante. Memórias Póstumas é um exemplo muito claro, né, dessas duas características aqui. Ela permite que o leitor interprete o fato, a leitura, né, muitas vezes ela é mais aberta em relação à leitura dos romances românticos. A gente vê essa crítica às instituições religiosas. Quem viu o vídeo que é a adaptação do conto O Enfermeiro, percebe isso acontecendo. Tem um diálogo aí com o discurso religioso, trazendo inclusive fragmentos, né, bíblicos. E é uma obra muito interessada na verossimilhança. Verossimilhança é o desejo de se parecer com a realidade. Entendem? No naturalismo, a gente vê o romance de tese, chamado romance experimental, que é o quê? Tentar comprovar a partir do romance a validade de uma determinada tese científica. Então, por isso que vão aparecer aspectos científicos, biológicos, para explicar a realidade, e um desejo, né, um interesse de dar interpretação mais objetiva e mais direta também. Tá, ok? Eu vou parar por aqui, porque é muita coisa para falar, e na verdade eu tô falando de uma maneira muito superficial, é difícil, né? Imagina uma aula dessa, eu levaria muito mais tempo no presencial, mas depois eu vou tentando ir voltando nos principais aspectos para a gente ir discutindo, identificando isso nos textos, tá, ok? Com o suporte dos textos. Eu espero que tenha ajudado. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais.